Bem, nós estamos aqui na clínica do Dr. Valdecir, mais uma vez conversando com a doutora Fabiola Carla Oliveira Miguel, ela que é especialista em nutrição clínica, nutrição e metabolismo, nutrição clínica funcional e mestre em ciência e tecnologia dos alimentos, e a gente vai começar falando sobre metabolismo. E ela agora, em julho, vai estar em Nova York fazendo um curso sobre metabolismo, tireoide, bem, mas isso ela que vai contar pra gente. Fabiola, é muito bom estar com você, que a gente sempre tem novidade. E hoje a gente tem novidades e tem algumas polêmicas também, o que é mais gostoso ainda, né? O que nós não gostamos mesmo, né? Metabolismo. Metabolismo você vai primeiro falar o que é metabolismo. Isso, Ive. É um prazer sempre estar aqui, tá? Eu adoro passar as informações para frente. Eu acho que isso faz parte do trabalho, né? Levar informação para as pessoas, porque isso interessa a todo mundo, né, Ive? Não é só um paciente que vem me procurar. Mas eu gosto de passar as novidades para todo mundo ficar antenado. E eu estou estudando muito sobre metabolismo agora, porque a beleza do metabolismo é que ele pode ser modificado, ele pode ser modulado. Você não nasceu de um jeito e vai ser assim para sempre. E o metabolismo, ele não é uma única função no seu corpo, ele é um processo que envolve o fígado, a tireoide, o intestino, as suprarrenais, a hipófise. Ou seja, se você está magra, saudável, você pode ter certeza que o seu metabolismo está bem, está funcionando direitinho. Então, isso é legal. Eu estou estudando como ajudar as pessoas que desconfiam de um metabolismo desacelerado, que engordam apenas de cheirar uma comida, né? Que as pessoas às vezes não conseguem comer de maneira nem o mínimo possível, porque já falam para mim que já começa a apertar a calça. Então, isso que eu quero entender. Por que de algumas pessoas engordarem com tanta facilidade e outras comem de tudo e não engordam? Exatamente. Isso deve ter como você modificar. E tem. E você tem essa formulazinha. A gente está estudando sobre isso. Isso. Outra coisa que a gente vê, Fabiola, que antigamente todo mundo tomava um café super bom, almoçava super bem, fazia aqueles lanches de tarde com aquelas mesadas, com massas, com doces, com nata, né? Pois é. Comia-se muita gordura. Usava-se banha de porco para cozinhar. Porco, jantavam e não engordavam. Hoje todo mundo faz dieta, todo mundo que você conversa engordou. É um padrão de beleza que afinou ou realmente a nutrição mudou? Não, você sabe, Ive, na verdade, claro, o padrão de beleza hoje é muito mais, assim, é muito mais difícil você conseguir atingir. Apesar que já tá voltando as bombadonas, né? Sim, agora a moda é aquela mulher mais musculosa, né? É músculo, não é gordura, cheia de massa muscular. Só que também as dietas que essas meninas às vezes fazem são um pouco drásticas, radicais não devem demais, ser radicais, né? Então, eu acredito que sim, que mudou um pouco o padrão também de beleza. Porém, a alimentação passou a ser muito menos natural. Né? A alimentação das nossas avós, nossos bisavós, eram de comida de verdade. Eles não iam quase em mercados, eles iam em feiras, eles tinham a horta deles, os animais ali que eles alimentavam. Então era comida sem aditivo, sem conservante, sem agrotóxico, né? Tudo natural. Então, a gente sabe hoje em dia que o nosso fígado, ele fica totalmente sobrecarregado com tanto aditivo químico que é colocado nessa comida industrializada. E o nosso fígado, se ele está sobrecarregado, ele não vai ter tempo de fazer você emagrecer. Ele já tem outra função para fazer, te preservar a vida, de tirar esses venenos que a gente tem na comida. E antigamente não. Mas mesmo os naturais hoje não são tão naturais assim, né? Não são, Ive. Porque eu acho que o veneno está no ar. Sim, né? Os xenobióticos estão até no ar poluído de um veículo que passou. Aumentou muito o número de pessoas no mundo, muito mais gente para se comer. Então, eles tiveram que fazer de uma maneira que a comida rendesse mais. Não dá mais para você plantar uma hortinha e ficar com aquilo. A gente precisa de ter mais alimentos. Então, a culpa não foi só da indústria também, né? Foi a necessidade de se alimentar tanta gente. Só que a gente tem que tentar voltar o máximo possível para a época da vovó Ive. Comer banha de porco mesmo, tá? Isso, aos 16 anos que eu sou nutricionista, eu me formei achando que a banha de porco, acreditava que a banha de porco era ruim para a saúde. Porque era uma gordura saturada que entope as artérias e que vai te fazer ter infartos, esclerose, aterosclerose. Só que, na verdade, não é isso. Tá? O que faz mal mesmo hoje, depois de 16 anos, eu posso te falar, são as gorduras hidrogenadas. São os óleos vegetais transgênicos, gorduras aquecidas, frituras. Então, a manteiga mesmo é natural. É outra coisa natural.
O nosso corpo reconhece manteiga e banha de porco como sendo algo que ele reconhece porque ele tem dentro gordura saturada. Então, é muito tranquilo para ele metabolizar e fazer com que aquilo funcione direito. Agora, diferente de pegar uma margarina hidrogenada toda transformada, que o corpo não sabe nem o que é algumas moléculas ali dentro. E isso faz um desgaste total no seu metabolismo de novo. Mas a gente percebe também, assim, se você for lavar uma forma que você untou com óleo e uma que você untou com manteiga, na hora de lavar, você passa uma água quente, a manteiga sai, o óleo você tem que esfregar. Exato. Será que não é assim dentro da gente também? Pois é, né? Exatamente. A margarina, se você deixar ela ao ambiente, nem moscas, nem insetos, nada querem. Pode querem. deixar na praia de um ano para o outro que ela não estraga. Fica igual, Ive, igual. Que a margarina e o plástico tem uma molécula de carbono, só pois que é, de diferença. Alguma coisa mais ou menos exatamente. Assim. Então, assim, você acha que se a própria natureza não consegue decompor aquilo, imagina o coitadinho do nosso corpo, nosso organismo, entendeu? É um milagre a gente ter saúde e a expectativa de vida do ser humano ainda ser grande com tanta coisa química que a gente come. Né? É isso que eu quero trazer de volta. A nutrição funcional é sempre isso, preservar as raízes, voltar ao máximo possível a comer de forma natural. Tá. Comida de verdade. Comida de verdade, né? Até outro dia a gente foi numa pizzaria e tinha um menininho, ele falou, quero comida de verdade. A criança falou, ele queria arroz, feijão e salada só, ele não queria outra coisa. Então, sabe assim, era comida de verdade. Sendo que a gente, né, comida de verdade é um monte de coisa. Pois né, na nossa nova concepção. Exato. Eu já comentei com você uma coisa que eu percebo. A tua geração, que tem filhos, já está muito preocupada com a alimentação. Exato. Graças a Deus, né, Ive? Que a gente veio de uma geração que foi naquela transformação. Então, tudo era novidade. Um hambúrguer, a salsicha, embutidos, tudo era novidade. Né? Sim. E a gente foi muito criada dessa maneira. Verdade. Na sua época era tudo novidade. Tudo era verdade. novidade. O hambúrguer era novidade. O refrigerante era novidade. Um monte de coisa era novidade. Sabe? Então, era aquela coisa de querer conhecer. Agora que se conhece, sabe que não é tão bom. Exato. Né? E demorou-se um tempo para também descobrir isso, né? E os estudos, né? Outra coisa que a gente estava falando sobre a gordura do porco, né? A banha, né? Que o pessoal guardava nas latas e tal. Essa quantidade de óleos que tem para complementação. Óleo de chia, de linhaça, de abacate, como é que de oliva, como é que funciona isso? Esses óleos tem que ser complementado ou não? Antigamente ninguém usava. Não, era só banha, né? Mas aí que tá. A banha, a manteiga, elas são gorduras saturadas. Também importantes pra gente. Não estou dizendo que a gente tem que comer sem moderação, tá? Tudo em moderação. Porque são gorduras que, se você não tiver cuidado, você vai engordar, você vai ter aumento de colesterol. Mas ela é mais saudável que margarina e óleos vegetais. Isso é fato. Mas o óleo de azeite, o azeite extra virgem, o óleo de coco, também o extra virgem, que é tudo extraído de azeitona, do próprio coco. Isso também é muito saudável, Ive. É a indústria pegando um pouquinho do bote, né, de que a gente já sabe que é saudável comer o coco, a azeitona, e eles conseguiram extrair esses óleos. São muito bons e são diferentes, são gorduras poliinsaturadas, são gorduras que são benéficas para aumentar um HDL, que é o colesterol bom, né? São gorduras que abaixam o LDL. Já a banha do porco e a manteiga não tem esse poder. Elas não são ruins para a saúde, mas elas jamais aumentariam o HDL, que é o colesterol bom. O azeite aumenta. Que é o honesto, né? Que é o honesto. O LDL é o ladrão. Exatamente. Então, pra você saber qual que é o bom, qual que é o ruim. A gordura do abacate, da castanha, só para concluir, né? E só para eu te perguntar agora. Todo mundo fala, eu tenho colesterol aumentado, mas o meu colesterol bom tá bom e compensa. Como é que funciona isso? Ele compensa até certo ponto, né? Na verdade, quem coordena todo esse perfil lipídico do seu corpo é o seu fígado. De novo, seu fígado. Eu falo que o fígado é o nosso cavalo de batalha. Se a gente não tiver um fígado forte, né? Se ele tiver engordurado, esteatose hepática, ou se a pessoa bebe, a gente não consegue ter uma boa metabolização, não consegue ter um bom metabolismo, certo? E claro que ele não vai conseguir metabolizar o HDL, nem o LDL, nem o VLDL, nem um colesterol. Tá? Se ele está sobrecarregado, seu colesterol vai subir. Então, o HDL ele é muito também de genético. A gente consegue também aumentar com atividade física, com alguns alimentos, não são muitos, mas tem muito a ver com o seu perfil genético. Tá? Então, ele ajuda sim. Se ele está mais alto do que 70 seria o ideal, 60, 70, é dificílimo eu ver isso na prática clínica. Tá? A maioria é 30, 40, né? Mas dá para subir. Então, ele compensa sim. Ele ajuda você a não ter nenhum problema cardíaco.
mesmo com o colesterol total um pouquinho mais alto. Porque eu não sei se as pessoas morriam antes, se não existia tanto diagnóstico, ou se hoje todo mundo tem problema de colesterol alto. Né? Hipercolesterolemia, né? Hipercolesterolemia, isso, dislipidemia, exatamente. E tem aquela genética que é familiar, que é mais Sim, difícil, essa daí a pessoa pode não comer nada. Pode não comer um ovo, o ovo não é culpado de colesterol, nunca foi. Né? Hoje a gente já sabe disso, mas não pode comer nada, que a pessoa já vai produzir mesmo endógeno, né? É natural dela produzir colesterol. Tá, você falou em não comer nada. Essas dietas radicais que a pessoa, às vezes, daí tem as dietas da moda. Qual que está na moda agora? Ive, tem tantas na moda. Jejum intermitente, dieta low carb. O que quer dizer isso? A pessoa fica fazendo jejuns durante horas a fio. Passar fome vale a pena? Lógico que não, Ive, não. Passar fome, né? Já é um sinal de estresse para o seu corpo. O seu corpo entende o estresse da mesma maneira de que você, por exemplo, o estresse de passar fome ou o estresse de perder um parente, para o nosso corpo é produzido os mesmos hormônios. O cortisol, a adrenalina, a aldosterona. E isso vai fazer com que há uma modificação toda do seu metabolismo. O estresse de passar fome faz com que a sua tireoide para de produzir um pouco TSH e T3, que é o hormônio ativo que faz você queimar gordura. Então, passar fome manda mensagens para o seu corpo de que você precisa mudar o perfil de hormônio para você começar a guardar na próxima vez que você comer. Então, você vai adquirir mais peso numa próxima refeição, porque o seu corpo está necessitado. Ele entrar, ele vai usar. Exato. Passar fome não é sinal de que está emagrecendo, é um sinal de que tem coisa errada. Está errado sua alimentação. E essa do carboidrato, que não tem nada de carboidrato Eu sou totalmente contra, Ive. Existem muitas formas de dieta de baixo carboidrato, a do CAN, a cetogênica mais antiga do Atkins, e várias outras que já fizeram releituras e só mudaram o nome, mas são mesmas dietas sempre. Excesso de proteína acidifica o nosso sangue. Quer ficar com o corpo igual da Adriane Galisteu? Pois é, ela revelou seu segredo. Aqui na Bela Vita você encontra a Dualimax, um poderoso auxílio na perda de peso. Ajuda a diminuir o apetite e minimiza a vontade por doces, ativa o metabolismo e aumenta a disposição física e mental, evitando assim a fadiga. Diminui a absorção de gorduras e contribui para um bom funcionamento do intestino. Fique ainda mais linda com Dualimax. Vem para Bela Vita encontrar Dualimax e a maior variedade de produtos naturais da região. Aqui, elegante é ser saudável. Bela Vita, elegante é ser saudável. UTEC, Centro de Diagnósticos. Há 12 anos, oferecendo o melhor em diagnósticos por imagem para Arapongas e região. Equipados com modernos aparelhos e profissionais altamente qualificados. Na UTEC, você conta com resultados de alta definição que facilitam o trabalho dos profissionais de saúde. A avançada tecnologia da ultrassonografia em 4D, mamografia, Doppler colorido, ecocardiograma e densitometria óssea. Fundamental para o diagnóstico e prevenção da osteoporose. UTEC, o seu centro de diagnósticos em Arapongas. Bem, nós estamos aqui na clínica do Dr. Valdecir, conversando com a doutora Fabiola Carla, essa simpatia que muito estudiosa, preocupada realmente com os pacientes, com a alimentação e preocupada em passar as informações. Então não é aquela pessoa que ela aprende e guarda, ela quer passar, ela quer que você aprenda a se alimentar saudável, que você emagreça e não enfraqueça. Exato. Né? E a gente terminou o bloco falando sobre os carboidratos bons e ruins. Quais seriam os ruins e quais seriam os bons? Bom, carboidrato do bem, tá? Seriam os de baixo índice glicêmico. O que eu quero dizer isso, Ive? Quando a gente come um carboidrato integral, vamos dar um exemplo de um arroz integral, tá? A gente tem uma velocidade de liberação de açúcar desse arroz integral muito mais lenta, por ele ser integral. Quando a gente come um arroz branco, esse arroz branco vai se tornar açúcar muito mais rápido. E quando a gente tem picos de açúcar por comer carboidrato sem ser integral, a gente libera muita insulina. E insulina é um hormônio que faz a gente engordar mais, faz o fígado ficar gorduroso,
tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de carboidrato que a gente come. Por isso, o ideal os integrais. Então, uma fruta com casca, ela é muito melhor, porque ela tem fibra, ela vai subir o açúcar mais lentamente do que uma fruta sem casca. Verdade que a melancia dá um pico de insulina maior? Não, na verdade ela é de médio índice glicêmico. Na verdade, o que importa hoje em dia, Ive, é a carga glicêmica, tá? Então esse cálculo é feito um pouquinho mais, tem muito mais envolvido, mais números, não é só a glicose, e a melancia não é de todo mal, de jeito nenhum. A gente pode consumir melancia, que ela não vai fazer uma liberação de insulina Porque eu escutei uma grávida dizendo que ela estava proibida de comer melancia. Falei, mas por quê? Porque melancia é uma fruta tão... diurética, diurética, fresquinha pro verão, sim, né? Sim. E porque diz que dava um pico glicêmico alto, por isso que eu te perguntei. Não, eu acredito que não. Claro que cada um é individual, tá? Existem até estudos hoje mostrando que a minha resposta aos alimentos é diferente da sua e a dele de qualquer outra pessoa. Então, a melancia, para ela, poderia até causar um pico de glicemia mesmo. Para outras pessoas? Para outras pessoas, não, tá? Então, a gente reage diferente aos mesmos alimentos, até em relação ao índice de glicemia liberado. Até em relação às alergias. Sim, claro. Às intolerâncias. Sim, Antes da gente falar das intolerâncias, eu queria perguntar uma coisa. Você começou falando sobre o fígado, sobre o metabolismo, que hoje dá para você modificar esse metabolismo. Sim. O metabolismo que não está funcionando direito, passar a funcionar direito. Por que hoje todo mundo engorda tanto? Existe alguma novidade nisso tudo? Olha, Ive, existe várias novidades, assim, eles estão estudando, finalmente, estudando as pessoas que são muito magrinhas, aquelas pessoas que comem de tudo, em qualquer horário que elas queiram e não engordam. Pelo contrário, se essa pessoa espirrar, ela emagrece. Né? Todo mundo conhece alguém assim, não é verdade? Então, isso está sendo estudado. Que tipo de metabolismo, o que acontece dentro dessa pessoa que come tudo, que contraria regras? Que contraria a ciência até, né? Então, olha só, Ive, isso é muito novo, até antigamente eles culpavam os vermes, né? Os vermes. Coitados dos vermes. Gente, os vermes não ajudam em nada, só fazem a gente perder vitaminas. Exatamente, só dá anemia. Cheio de verme, por isso que não engorda. Não é o verme, né? Então, mas olha só, é parecido, mas não é. Existem, naquela pessoa muito magra, famílias de micro-organismos, bactérias, lactobacilos, tá? Vamos falar o nome certo, lactobacilos, que moram no intestino dessas pessoas e que não moram no intestino dos demais. Então, existem subgrupos e famílias de lactobacilos diferentes nas pessoas muito magras que ajudam a metabolizar essa comida de uma forma ainda não conhecida totalmente e que fazem com que essa pessoa não ganhe peso. E tem como você implantar esses lactobacilos ou Eles fazer com que estudando. as outras pessoas tomem esses lactobacilos? E já estão estudando. Porque tem os lactobacilos que existem tomam. os probióticos normais, que são ótimos para várias funções. A gente usa lactobacilos quando eu tenho uma paciente com candidíase vaginal. A gente usa um determinado lactobacilos. Tá com cistite, outro lactobacilos. Tá com imunidade baixa, eu uso outra combinação de lactobacilos. Para todo tipo de doença e até para ajudar na saúde, existem diferentes famílias de lactobacilos. E para emagrecer, já estão nomeando essas bactérias, as pessoas estão nomeando. Vai ser o pulo do gato, né? Vai ser o pulo do gato, exatamente. Então, eu tenho certeza, eu tenho uma pessoa na minha casa, que é a minha irmã, a Flávia, que é médica e que é magra de ruim mesmo, come muito. Ela tem essa família. Ela tem, eu tenho certeza. Eu sempre olhei para ela e já falei isso para ela. Flavinha, a cura da obesidade está dentro de você. Tem que descobrir. Eu sempre achei que tinha tá uma dentro coisa... da minha casa e tá dentro de você. Exatamente, e dentro das pessoas que não engordam nunca, né? Então, tá acontecendo isso. Em alguns países do mundo, existem estudos sobre isso. Tá? Então, a nutrição funcional já tem alguns nomes, tá? O acidófilos, o reutério, o raminoso, são nomes de lactobacilos, que ajudam a perder peso. Ou seja, fazem com que você não ganhe peso a partir do que você come. A indústria já está bem de olho, isso vai ser divulgado na indústria farmacêutica, tá? Um dia vai sair... em breve, esses lactobacilos para toda a população poder usar, entendeu? Porque a obesidade é uma doença gravíssima. Sim. Que leva a inúmeras doenças crônicas. Sim, né? exatamente. E debilitantes, que isso é caro em todos os sentidos. É caro em sentido de saúde e é caro para o governo.
Exatamente. Né? Então, Sim. eu acho que a cura da obesidade vai curar hipertensão, diabetes, muitas doenças, né, crônicas que vêm disso. E o mundo está interessado nisso. Interessado não é nisso, só o né? Brasil, os Estados E Unidos não é só mais estética, ainda. é questão de saúde mesmo, é questão de saúde Exato. pública também. É. Você falou antes dos hormônios. Vamos falar um pouquinho do hormônio. Homem tem um local que engorda, às vezes mais na barriga. Isso. Mulher tem outros locais que engorda. Sim. Bem onde mulher não gosta de engordar, engorda. Tem diferença desses hormônios? Sim, Ive. O homem, a gente pode checar alguns hormônios para saber o que está acontecendo naquele metabolismo masculino, tá? Entre os hormônios que a gente vai checar para ajudar esse paciente a melhorar o metabolismo e emagrecer, está a testosterona, tá? Que é o hormônio mais masculino mesmo. E o ideal é que ela esteja acima de 600 para que você tenha um metabolismo mais acelerado. A gente vai checar no homem também a gordura no fígado, se é que ele tem uma esteatose hepática. Porque se eu não conseguir ajudar esse fígado a tirar essa gordura que ele tem, eu não consigo fazer essa pessoa emagrecer, Ive. Tá? Primeiramente, o homem e quase todos os homens que estão com gordura visceral abdominal têm gordura no fígado. Tem ferritina alta também. Tá? Então, primeiro eu cuido disso para depois conseguir arrumar esse metabolismo e fazer com que essa pessoa perca peso. Nas mulheres, eu sempre vou dar uma verificada no estrogênio, no estriol, no estradiol e no estrona, que são 3 tipos de estrogênios diferentes, entendeu? Isso por quê? Porque eu tenho um pai que é ginecologista, então a gente trabalha junto, tá? Não sou eu que vou pedir esses exames, porque não é da minha área de nutrição. Então, ele pede, eu consigo ver junto com ele e a gente consegue melhorar esse perfil de hormônio através da alimentação e ele através de medicação, porque a gente sabe que alguns estrogênios, estando elevados, eles aumentam a gordura abdominal na mulher também, entendeu? Mas não é só o estrogênio na mulher. Toda parte de perfil lipídico, de colesterol, de triglicérides. Eu tenho pedido também o hormônio leptina para as pessoas para ver como é que está essa parte que dá a saciedade, né? Que ajuda a dar a saciedade. O cortisol, que é o hormônio do estresse, eu gosto de ver também, porque o estresse faz aumentar a gordura abdominal. Então, se ele está muito alterado, eu preciso fazer uma alimentação com que eu ajude a baixar esse cortisol. Então, são inúmeros exames, Ive, e tireoide, claro, né? A gente tem que ter um perfil de tireoide ideal, que eu falo, para com que você consiga perder peso. O TSH, ele tem que ser no máximo até 1. Né? O normal pode chegar até 5, mas para você perder peso, eu vejo que é melhor você estar com um TSH mais baixo. Tá? Então, são várias dicas assim, e exames que eu consigo acompanhar para esse paciente ter sucesso no emagrecimento. Você falou dos lactobacilos. Eles moram no intestino. Sim, eles moram no intestino. Por que tem pessoas que, vamos supor, eu comi alguma coisa e meu intestino soltou, tive diarreia. Outras pessoas, eu comi o mesmo alimento e meu intestino prendeu. Ficou preso. Por que tantas mulheres reclamam de intestino preso e poucos homens? Eles não percebem tanto ou a mulher que é muito ficcionada nisso? Os homens eles têm um intestino culturalmente, desde criança. Um pato, né? Termina de comer vai pro banheiro. Desde criança. E isso tem a ver com psicologia humana também. Desde criança, os homens são treinados que ir no banheiro é normal, entendeu? Não tem que se preocupar com isso. Vai no banheiro de qualquer lugar. Agora, as mulheres... Não pode sentar, banheiro não pode sentar, sujo. Tem que ficar de pé. E alguém segura ela. Isso daí, desde pequenininha, já faz a mulher travar um pouco mais. Não faz na escola porque é sujo. Não faz na escola porque lá, às vezes, não tem papel higiênico. Eu vejo as crianças me falando isso. Mas eu não vou levar o papel higiênico na escola. Isso vai ser um mico. Então, ela segura do sinal. O homem não, o menino vai, entendeu? Eles estão muito pouco preocupados com isso. Então, isso é cultural, isso vem de criança, da fase anal da criancinha, que ela vai repreender, e isso causa traumas, Ive. Eu sempre falo para as mamães de criança pequena, cuidado com o tipo de comentário que você faz quando seu filhinho está lá. O menino faz um cocô, festeja. A menina, ai que feio. Ai que feio, ai que fedido. Nossa, soltou pum. Isso já leva traumas, isso faz com que cause, ao longo do tempo, no futuro, obstipação intestinal mesmo. Então, isso tem mais a ver com a parte psicológica, tá? Agora, o que você falou de um alimento que, para mim, solta e para você, às vezes, até prende, isso chama-se individualidade bioquímica. Não tem tanto a ver só com os lactobacilos. Tem a ver com a alergia alimentar, tem a ver com a resposta enzimática daquele alimento, que às vezes eu não tenho uma enzima que digere, você já tem ela melhor.
tá? O seu fígado, às vezes, ele tolera algum alimento, o meu já não. Eu já escutei pessoas falarem que come mamão e prende o intestino. Ué, minha mãe. A minha mãe é um caso vivo. Se eu passar uma mamão pra ela, que é dito laxante, ela vai ter 3 dias sem ir no banheiro. Qualquer lugar que você viaja no mundo, o mamão faz parte da primeira coisa do café da manhã. Isso daí aí já virou mito. Não existem, assim, frutas laxantes. São laxantes pra todo mundo? Não. Frutas obstipantes. Ameixa preta. Tem pessoas também que comem ameixa preta e diz que fica não adianta com o intestino nada. preso. Exatamente. Ou que não resolve nada. Como eu gosto de tomar água. Não. Então, é individualidade. Às vezes, o que pra mim é um remedinho, pra você é um veneno e vice-versa. Com tudo, Ive. Tudo na vida também é assim, Tudo na vida. Exatamente. Por falar em remedinho e veneno, a gente até que já comentou sobre isso. Mas acho que é bom a gente sempre reforçar. Nessa parte das intolerâncias, chegou-se a uma conclusão melhor ou é um pouco de modismo também? Gente, todo mundo tem intolerância à lactose hoje em dia, ou a glúten, ou a alguma coisa. Ive, acontece o seguinte. Nós, seres humanos, temos a enzima lactase que funciona bem até os 9 aninhos de idade. Depois disso, Ive, a gente não tem essa enzima lactase para durar o resto da vida. Por quê? Porque o ser humano foi feito para mamar o leite materno da mamãe dele, até 2 aninhos, 3 aninhos, mas ninguém mais dá tanto tempo, né? Chega aos 9 anos de idade, essa enzima vai se diminuindo a quantidade. Então, não é modismo. A gente vai tolerando o leite cada vez menos. Isso eu estou falando só da lactose, que é o açúcar do leite, tá? Mas a gente tem muitos casos de alergia à proteína do leite que acontecem desde o nascimento até na fase adulta. Não é modismo. Tá. O leite, mas ele modificado, tipo iogurte ou tipo um queijo, é diferente ou É diferente, porque aí a enzima o açúcar do leite, a lactose, muitas vezes ele já está digerido, pré-digerido, metabolizado. Aí não tem problema. Não precisa tanto o seu corpo, aí não tem tanto problema. Mas vai de cada pessoa. Entendeu? Você pode tolerar o leite, eu não tolero. Eu tolero o iogurte, você pode tolerar também. Isso daí não tem uma regra, sabe? Tá? Eu acho que às vezes exige vai se tornar até um exagero, porque os comentários vão se ficando maiores. Eu fui numa missa que a hóstia tinha a hóstia separada sem glúten. Olha só. Celíacos, né, Ivo? Isso aí seria muito perigoso para celíacos. Para celíacos, né? Para as pessoas que não têm doença celíaca. É uma coisa que também é o egoísmo da gente, que a gente também nunca pensou nisso. Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu achei legal. Hoje, ele tinha uma patenazinha ali separada para... porque a doença celíaca, se a pessoa tiver o contato com esse glúten, até no ar. No ar, né? E isso, numa cozinha que usou a farinha. Se essa pessoa chegar, ela já vai ter um monte de reação alérgica. Então, e hoje o diagnóstico está mais preciso. Dá para saber quando tem a doença celíaca. Antes demorava-se muito para saber. A pessoa sofria muito até chegar à conclusão, Sofria muito, ficava desnutrido, extremamente magro, não podia comer nada, que só vivia com diarreia. Hoje não, hoje já está mais, o pessoal está mais antenado. Até em restaurantes já tem também bastante alimentos já então sem eu acho que é uma preocupação a mais. Não é ruim, né? Tá, e a gente falou também sobre as dietas da moda, se comer menos emagrece. Mas eu acho assim ainda, que tudo que é balanceado é o ideal. É lógico, tudo na vida. Vou comer só fruta ou só legume, também não é por aí, não, né? Não. Eu acho que o organismo precisa um pouco de tudo. Não é só fruta, não é ficar só comendo só carne, não é para ficar comendo só arroz, ou só água, ou só sucos, detox, né, Ive? Pelo amor de Deus, as pessoas elas querem arrumar milagres e não existe. Outra coisa que eu acho que tá havendo assim também um radicalismo é nas academias com aquelas alimentações, aqueles excessos de suplementos. Outro dia a namorada o namorado da filha de uma amiga minha, a menina chegou com uma bandeja com 36 ovos. Eu perguntei se ela ia tirar as claras pro namorado. Nossa. 36 claras. Falei, gente, mas ele consome quase todo dia. Será que também não sobrecarrega o organismo? Sim, claro que sobrecarrega. O seu corpo ele vai absorver aquilo que ele está precisando. O nosso metabolismo, a nossa parte absortiva é muito inteligente. Se você precisa de aminoácidos, a albumina vai lá e carrega. Se você não precisa, você só vai deixar o seu rim mais exaustivo. E para que isso? Acidificar seu sangue. O organismo pede, não pede?
Claro. Tem dias que sim. você está com vontade de comer uma coisa que faz dias que você não come. A gestante, ela tem muito isso aflorado nela, você percebe? Nas mulheres Eu gestantes. acho que o organismo ele sabe o que ele está precisando, ele Sim. pede. Porque tem dias que você olha, vamos supor, uma banana, você não está com vontade, outros dias você tem necessidade de comer uma banana. Isso, verdade. Às vezes até um doce. Por exemplo, eu não sou muito fã de doce, mas tem dias que eu tenho necessidade de comer alguma coisa doce, assim, sabe? Principalmente no período que antecede a tal da menstruação da menstruação. mulherada, né? Verdade. Que mesmo depois da mulher na menopausa, ela tem essa queda de hormônios, ela tem mudança no parâmetro hormonal e ela vai ter vontade de comer doce mesmo. Nós vamos agora para o intervalinho, vocês aguardem aí que a gente vai voltar falando sobre o chocolate. Quer ficar com o corpo igual da Adriane Galisteu? Pois é, ela revelou seu segredo. Aqui na Bela Vita você encontra a Dualimax, um poderoso auxílio na perda de peso. Ajuda a diminuir o apetite e minimiza a vontade por doces, ativa o metabolismo e aumenta a disposição física e mental, evitando assim a fadiga. Diminui a absorção de gorduras e contribui para um bom funcionamento do intestino. Fique ainda mais linda com Dualimax. Vem para Bela Vita encontrar Dualimax e a maior variedade de produtos naturais da região. Aqui, elegante é ser saudável. Bela Vita, elegante é ser saudável. UTEC, Centro de Diagnósticos. Há 12 anos, oferecendo o melhor em diagnósticos por imagem para Arapongas e região. Equipados com modernos aparelhos e profissionais altamente qualificados. Na UTEC, você conta com resultados de alta definição que facilitam o trabalho dos profissionais de saúde. A avançada tecnologia da ultrassonografia em 4D, mamografia, Doppler colorido, ecocardiograma e densitometria óssea. Fundamental para o diagnóstico e prevenção da osteoporose. UTEC, o seu centro de diagnósticos em Arapongas. Bem, nós estamos conversando com a doutora Fabíola Carla Oliveira Miguel, que é especialista em nutrição clínica, nutrição e metabolismo, nutrição clínica funcional e mestre em ciência e tecnologia dos alimentos. E a gente conversou sobre metabolismo, sobre alimentação. E agora nós vamos, eu prometi para vocês que a gente vai falar sobre o chocolate, né? O chocolate, agora tem chocolate com várias porcentagens de cacau. Isso diferencia em alguma coisa? Ah, claro, Ive. Nossa, com certeza. O cacau, lembra que uma vez eu falei aqui numa das minhas entrevistas que ele é o principal antioxidante de maior nível ORAC, que é o nível de oxigenação de antioxidante, que ele previne câncer, que ele previne doenças degenerativas. Então, assim, quanto mais cacau, melhor para a nossa saúde. Inclusive, ele abaixa o colesterol, né? Então, quanto mais porcentagem de cacau aquele chocolate tiver, mais benefício você vai ter, entendeu? E, claro, tem o horário ideal para se comer o chocolate também, tá, Ive? É importante que a gente consuma o chocolate sempre após o almoço, é o horário que menos se prejudica em relação a ganhar peso, tá? Por quê? O pico de glicemia do almoço, você já vai comer comida ali, certo? Então, o chocolatezinho é como se ele fosse usar esse pico, uma caroninha no pico de glicemia. Exato. Você não vai fazer um pico novo depois de 2 horas. Então, você vai usar a mesma insulina que você usaria para o almoço, você coloca o chocolatinho e vai todo mundo junto. À noite é devastador para ganhar peso, tá? Qualquer tipo de chocolate. Então, principalmente para crianças que querem crescer, estão em fase de crescimento, não dê chocolate à noite, porque inibe o hormônio do crescimento, tá? Então, para nós adultos, o hormônio do crescimento, ele ajuda a emagrecer. Então, a gente não deve comer chocolate à noite também por isso, certo? Tudo, Ive, tem horário. Tudo, tá? Chocolate, o pão, eu sempre digo, fique com o pão no período da manhã, não consuma pão à tarde. Como os antigos eram sábios, né? Sim, exatamente. A sabedoria é uma coisa natural. E a gente quis modificar, né? Muita gente quis modificar isso. Agora está voltando, muita coisa está voltando, né? É verdade, com certeza. certeza. Então, o pão de manhã, chocolate após o almoço, abacate à noite. Abacate à noite, lembra disso? Lembro do abacate à noite. Isso, abacate só para relembrar as pessoas. Porque muita gente não comia abacate porque tinha muita gordura, o abacate engordava, ele é uma gordura do bem, Ive. Ele, além de não engordar, ele emagrece, tá? É uma gordura cheia de princípios bons.
E à noite ele tem beta-citosterol, que abaixa o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então você modula cortisol com a gordura do abacate de noite, mas você não vai botar açúcar. Então você amassa o abacatezinho lá, põe um pouquinho de limão se você gosta, ou um fiozinho de agave, ou mel, que ele é de baixo. Abacate com mel é muito bom. Fica bom. Fica muito bom. E o abacate amassado sem nada também é uma delícia. Esse abacate você gosta é também? bom. Geladinho. Adoro. Até na salada, né? tem muita gente que usa na salada. Isso, né? ele é neutro. Você pode usar tanto alimentos salgados quanto doces. Ele fica ótimo, né? Então tem horário sim. Tinha um lugar que fazia vitamina perto da antiga rodoviária, que fazia uma vitamina de abacate que era famosa em Arapongas. Ah, verdade. Que era muito boa. Né? E o leite com abacate não tem problema, daí se a pessoa não tiver intolerância. Não, Ive, não. Se você não tiver intolerância à lactose de forma grave, que te atrapalha a sua rotina, né? Tem gente que tolera até velhinho. Tem uns que toleram, então você pode usar. O ideal é que você consuma o leite em esquema de rodízio, para você não ter alergias, não ter aumento de insulina, porque o leite de vaca e os derivados são hiperinsulinêmicos. Lembra que eu falei que insulina faz aumentar peso, tá? Então, o esquema é, coma algum derivado de leite num dia, pule 4 dias sem consumir. Nada que tenha leite. Dá tempo do seu organismo se recuperar, se estabilizar, desintoxicar. O seu fígado dá conta. Seu intestino também. Então, tome um dia, pula 4. Tome um dia, pula 4. Sem nenhum problema, tá? Pode tomar a vitamina com leite e abacate. Tá. Que outra novidade que você tem sobre alimentação? Eu sei que tem um monte, mas assim, para passar agora. Bom, em relação ao metabolismo, a gente também tá estudando muito sobre a tireoide. Isso que eu vou fazer em Nova York, que eu vou te falar, eu vou estudar muito a tireoide, tá? Aprender receitas práticas e que são muito boas para estimular o T3, que é o hormônio metabolicamente ativo. Quanto mais a gente tem esse T3 funcionante, mais o nosso metabolismo é acelerado. Então, o que eu tenho de novidade é que eu estou acostumando a estudar o T3 reverso. T3 reverso é um hormônio da tireoide também, mas ele é aquele hormônio que ele não é um querido. Ele chega para falar assim para o metabolismo. Bom, gente, ela comeu? Então agora vamos queimar devagar, porque vai que ela não come de novo, ela precisa... Vamos armazenar um pouco, vamos guardar. É o econômico. É o poupador, é o econômico. Tá? Então o T3 reverso, se a gente tem uma noção de como ele está dentro da gente, a gente tem como modular ele para que ele não fique lá poupando tudo que você come. É ele que dirige, fala, não, você não vai queimar isso, vamos guardar ali na coxa dela, vamos guardar ali no braço mais um pouquinho, entendeu? Ele é um fiscal. Ele é o fiscal, exatamente. E como é que faz? E adivinha o que faz para ele subir bastante, ficar bem poupador? Dietas da moda que fazem com que você passe fome. Aí ele entra em ação. Entendeu? Você fez uma dieta da moda, que é aquela dieta que faz você passar fome, que você fica radical demais. A tireoide, como é esperta, faz ele o T3 vai falar, reverso. Para não passar fome, eu vou começar a guardar. Isso. Por quê, gente? Por que existe esse T3 reverso? Ele não é de todo mal. Ele é para preservar a gente de ter... de morrer. Então, por isso que tem pessoas que fazem muitas dietas e falam assim, eu tô fazendo um monte de dieta e nenhuma resolve. Agora não mais. No começo, então, olha só, é isso mesmo. Seu corpo, primeira vez que você faz uma dieta muito radical, você vai lá, 12 quilos você perde, tá? Aí volta a engordar, porque ninguém fica naquele radicalismo para sempre. Isso é fato, né? Vai engordando, demora 6 meses, demora o que for, mas engorda. Aí ela faz de novo a mesma dieta, porque ela lembra que teve mesmo... Já não perde 12. Perde 7. Tá, perdeu, tudo bem. Volta a engordar mais rápido, porque os hormônios já estão espertos, tá? Aí ela faz pela 3ª vez aquela mesma dieta e ela engorda 2 quilos. Então, o que aconteceu? O corpo já está muito bem treinado a manipular esse tipo... O fiscal já está esperto. O fiscal já está esperto, o seu fígado já está esperto, sua tireoide mais ainda. O que acontece? Você não vai enganar seu corpo 2 vezes. Tem dietas até que, em livros de dietas da moda, lá que eu leio, do Kahn e várias outras, falam que só funciona uma vez. Eles escrevem isso. Quer dizer que eles não estão mentindo, não estão enganando. Não, só vai funcionar uma vez. Você tem uma chance. Pronto, aproveite. Aproveite. E depois mantenha. O problema é manter. Aí é que está a sabedoria, né? Eu acho que é aí que a nutricionista também entra, que você daí vai ser a fiscal. Externa. Exatamente. Ive, mas tem um problema, Ive. Se você emagreceu com a dieta low carb, perdeu peso só comendo proteína, se você não seguir essa dieta pro resto da sua vida, você vai recuperar, tá? Porque você vai ficar tão resistente aos carboidratos que na hora que você passar a comê-los,
Nossa senhora, você vai armazenar em qualquer lugar que você tiver. Então, se você aguentar o resto da vida, boa sorte. Mas eu duvido que você vai conseguir, entendeu? Eu lembrei de uma coisinha agora que até foi sugestão do Luciano, nosso câmera, falar sobre o substituto, a sementinha que substitui o chocolate. A alfarroba, né? A alfarroba, ela imita muito bem o sabor de chocolate. Até várias crianças acreditam que estão comendo chocolate, mas não estão. Ela é saudável, tá? Ela vem de uma plantinha mesmo. Tem formatos de quadradinho de chocolate ou bolinhas. Ou tem uma que vem coco dentro e que parece um prestígio. A alfarroba com coco. Então, hoje em dia tem até ovos de Páscoa com esse tipo de chocolate. Mas se o cacau... Com esse tipo de alfarroba. Se o cacau é em proporções grandes, ele faz bem? Seria mais Não. de pessoas que seriam... Que gostam de um sabor mais adocicado, porque eles acabam usando algum adoçantezinho mais do bem, digamos assim, na alfarroba, né? Mas eu prefiro ainda indicar o chocolate amargo ou meio amargo. Começa com meio amargo e vai aumentando, né? Antes da gente encerrar o programa, que você sabe que vai rapidinho, vamos falar um pouquinho dos lights e dos diets, que também assim enche as prateleiras nos mercados, nos empórios, Sim. até nos lugares que tem alimentos gourmet. Como eu saber se isso vai ser bom para o meu organismo? Tá. Na verdade, Ive, eu só deixo meu paciente consumir light diet, no caso diet, se ele é diabético, tá? O diabético não tem outra escolha, ele precisa consumir porque ele tem problemas com a insulina, ou nem tem insulina, né? Agora, o paciente que quer perder peso ou que quer ser saudável, eu não oriento usar nem light nem diet. Use o normal de sempre, com açúcar mesmo ou com mel. Por quê? Porque esses aditivos, adoçantes artificiais, sabia que tem um nome que o Instituto Americano deu para esses tipos de aditivos e adoçantes? Obesogênicos. São substâncias que fazem com que a gente ganhe peso. Porque o seu corpo não entende aquilo como alimento. Que é uma coisa sintética, artificial. É sintético. Isso tudo vai para o nosso tecido de gordura, fica lá armazenado. Então, quanto mais você come alimentos que tenham substâncias químicas, mais tecido de gordura você forma para estocar isso. Porque o seu corpo não tem para onde mandar isso. Certo? Então, é obesogênico por conta disso. Então, eu sou totalmente contra tudo que seja sintético. Tá. Agora, mais uma coisinha voltando. Ainda vale aquela velha dica que é tomar o café como um rei, almoçar como um príncipe, jantar como um mendigo? Ou não? Jantar como mendigo que não precisa, tá? Dá para comer. Lembra na época dos nossos avós? Eles não jantavam cedo, não comiam comida, arroz, feijão, carne. Precisa ter feijão à noite, às vezes é até pesado. Mas coma alimentos de boa qualidade à noite. É a matéria-prima que você vai dar para o seu corpo durante o sono, renovar suas células. Né? Isso, o pessoal tem maneira de fazer lanche à noite. Daí faz um pão integral, noite, faz um pãozinho com peito de peru, que acha que é uma grande coisa. Com sorte, uma folhinha de alface, bota dentro dessa sanduíche aí, com sorte, né? E acha que tá jantando, que tá ótimo. Não, tá? Coma comida de verdade. É como eu disse, é a matéria-prima para você renovar suas células durante a noite. Para você acordar bem nutrida, acordar saudável e para ter um dia saudável. Você falou do metabolismo e tem pessoas que falam assim, só de ler a receita eu já engordei. Mas essas pessoas, às vezes, elas não se tapeiam também e comem... coisas que nos horários e se enganam, porque eu tinha uma amiga que ela comia leite ninho e leite condensado escondida da família e dela mesma. Sim, entende. Ela não se dava conta e ela falava, eu abro a garrafinha de água mineral, já engordei. Né? Então, é muito de cabeça também, né? Sim, exatamente, muito de cabeça. Eu acho que a nutricionista ela tem que ser um pouco psicóloga também junto, assim, né? Tem, por isso que o trabalho nosso, sempre que eu indico psicólogo, nossa, como a gente tem resultado bom, efetivo, sabe? Quando a gente trabalha com psicólogo junto. Né? Sim. Fazer uma coisa integrada mesmo, né? Porque daí a gente consegue desvendar o porquê de muitas compulsões, de muitas vontades. Tá lá dentro do seu cérebro, alguma coisa mal resolvida, mas o psicólogo ajuda nisso. Não sei também, não sou psicóloga nem nutricionista, mas eu já vi muita gente falar assim para criança, se você comer tudo você vai ganhar um prêmio, e o prêmio é uma sobremesa, um sorvete, um chocolate, alguma coisa assim. Pois é. A alimentação, acho que a pessoa tem que entender que é para você ficar saudável, né? Faz parte do o teu combustível. E não tem que ter prêmio. É lógico. Né? E o prêmio, geralmente, daí faz a criança comer cenoura, brócolis e tal, e dá um sorvete, um chocolate.
Isso, para virar uma Ainda o absorção. chocolate tudo bem, agora que você Senhora. falou do chocolate ainda tudo É, bem. Mas dar um isso. sorvete, a criança pode escolher um prêmio, que geralmente é uma comida. Então ela vai sempre, na hora que ela se frustrar, ela vai querer um prêmio. Isso mesmo, e você chegou no ponto. Exatamente. Muita gente tem essa compulsão por doce com frustrações na infância, ou relembrar algum fato até que foi bom, mas ela sempre casou a lembrança com o doce. Por que tem que ser desse jeito? Se ficar quietinho ganha um doce, se fizer tarefa ganha um doce. Exatamente. É por isso que a psicologia, nossa senhora, como ajuda. Então agora eu quero que você dê uma dica legal para os nossos telespectadores. Tá, eu gosto muito de uma frase que eu falo para os meus pacientes, já falei para minha família, já falei aqui, vou falar de novo porque eu acho que vale a pena. Se você não arrumar tempo, Ive, para cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Então vamos cuidar no amor, não na dor. Vamos aprender a comer para ser saudável, para ser feliz, para ser inteligente, para ficar magro. Eu sempre falei, cuidar, melhorar da saúde para emagrecer e não emagrecer para melhorar a saúde. Entendeu? É isso que eu digo. Eu espero que vocês sejam saudáveis e felizes de verdade. E sábios na hora de colocar o combustível. Exato. Porque o carro, se ele é gasolina e você colocar álcool, vai dar problema. Vai. E eu acho que o nosso Isso. organismo também, se você colocar o combustível errado, ele vai ter problema. Vai. Né? A gente tem que se eu conhecer. acho- E outra coisa que eu sempre falo, quem coloca comida na boca é a gente mesmo. Ninguém vem te forçar quando a gente é adulto, né? Sim. Então, é ter sabedoria para isso. Né? E, claro, o pecadinho todo mundo comete de vez em quando, né? Extrapolar, mas eu acho que no dia a dia pensar saudável. Exato. Né? Pensar numa alimentação saudável, pensar no bem-estar. E como você falou, cuidar da saúde, porque a doença é muito triste, né? Ah, sim. Aí é por tristeza, né? Que você vai ter que cuidar, tirar. É obrigada, às vezes, a restringir um alimento, às vezes, para sempre. Sim, né? Podendo exato. prevenir, que é que é o ideal, né? Muito mais Exato. sábio. Né? Mais uma vez eu agradeço você, Fabíola. Eu que agradeço. O nosso bate-papo é tão gostoso, só que o tempo passa tão rápido, que fica pois tanta coisa para trás. menina. Depois eu encontro com as pessoas e falo assim, por que você não perguntou para a Fabíola tal coisa? Por que você não perguntou tal coisa? Mas eu estou à disposição, até sempre. Ela tem o Facebook, qualquer coisa também pode entrar através do Facebook da Fabíola. Eu fui nomeada nutricionista de plantão no Facebook. Pode me chamar, eu com prazer que eu vou lá e respondo, tá? E outra coisa que a gente gosta da Fabíola é essa vontade que ela tem de passar tudo isso que ela vai, né, desses conhecimentos dela, passar pra gente, porque ela quer realmente que a população fique saudável, que todo mundo fique saudável e que fique feliz. Sim, fazer a diferença, né, Ives? Senão não tem por que viver. E a programação da TV Paraná, através do Facebook da TV Paraná. E aguardo vocês na próxima semana. Mais uma vez, brigadão. Obrigada a vocês. E viva a vida. Eu vou cobrar isso de você.